Grande mestre, Opa, boa noite, Carlos. Tá bom? Tudo bem? tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Opa, show de bola, tá legal. Que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, Tunnel, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no programa, no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você acompanha, por exemplo, os nossos podcasts também e os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 22 de setembro de 2020, edição de número 179 dessa série de entrevistas que começamos em março. Já passaram por aqui 178 personalidades importantes, falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente. O cara que está aqui na minha frente, um nordestino, assim como eu, cabra retado de bom, ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil, o Corinthians. Eu tenho a honra aqui de receber Antônio José da Silva Filho, sim, mais conhecido como Biro Biro. Obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo, Biro. Pô, que é isso, Carlos Silva. Prazer é nosso aí estar bater esse papo aí contigo aí, com certeza. Você está aqui em Sampa mesmo? Eu tô aqui, né, em São Paulo, não, tô aqui embaixo, tô na Baixada, tô no Guarujá aqui. Tá no Guarujá. Biro, Biro, me diz o seguinte, Antônio José da Silva Filho, de onde veio o apelido Biro Biro? Pô, esse apelido veio do meu pai, né? Meu pai, molecão, ele gostava de bater uma bola e tinha um pé lá que chamava biribiri, uma fruta. Tinha, É, não tem, né? Lá em é, Recife, Olinda. sim. Né? E ele gostava, antes de jogar, ele subia nesse pé, pegava essa fruta e na mocidade dele, o pessoal errado o nome, biribiri, birubiru, eu sei que pegou e ficou esse apelido nele, da mocidade dele. Depois eu comecei, né, jogar e passou pro filho, né? Ficou Birubiru filho, né? Aí pegou, Birubiru pegou e ficou, né? que depois foi confundido por Lero Lero na apresentação do Corinthians, né, Biro Biro? Sem dúvida, sem dúvida. Nosso saudoso Vicente Mateus, né? Na coletiva lá, ele acabou errando o nome. Ah, tá aí o jogador, tal de Lero Lero. Aí o pessoal, pô, mas não é Birubiru, senhor Matheus? Aí ele fala, tudo é a mesma coisa, Birubiru, Lero Lero. Tá aí o jogador. Sensacional. Você é de Olinda, né, Biro Biro? Eu nasci em Recife, depois fui morar em Olinda. Com 8 para 9 anos, fui para Olinda e fiquei até os meus. Até eu vim para cá, 17 anos, que eu já vim para cá, né? Depois para São Paulo. Mas fiquei, depois fui morar em Olinda lá. Você Olinda, começa Rio no... Doce, minha terra. Você começa no esporte? Comecei no esporte, né, de Recife, com 15 anos, para 16 eu comecei. E fiquei até 78, porque depois já em seguida eu já vim realmente para o Corinthians, né? Com 17 anos já estava aqui, estava em São Paulo no Corinthians. O Cilinho é o grande responsável por te projetar ao time profissional. Você deve, entre aspas, esse fato a ele também? Sem dúvida, o Cilinho que me viu, era juvenil, ele eu treinei contra o profissional, né? E, aliás, já vinha treinando alguns treinos, quanto o profissional, juvenil quanto o profissional, naquela época tinha muito isso, né? Eu fazia o coletivo e o juvenil treinava contra o profissional. E uma dessas, o Cilinho realmente gostou muito do meu estilo, aquelas coisas todas, e acabou me puxando. E isso foi numa quarta, ele ia ter um jogo num domingo, um clássico, e ele já me puxou para o profissional e já pôs eu no time titular, no coletivo. E eu foi assim, foi tudo um rápido, né? O Cilinho era assim, ele gostava do jogador, ele puxava, se tivesse que colocar, ele colocava,
né? E foi o que aconteceu comigo. Ele me puxou, já pôs no time principal, né? E eu já ia estrear no domingo, mas pena que ele saiu, né? Quando foi no sábado, sexta para o sábado, a Ponte Preta fez um convite, né? Foi buscar ele e acabou ele vindo para São Paulo, para Ponte Preta, né? Ele acabou ele deixando o esporte, né? Aí chegou outro treinador, mas aí não deixou eu estrear, porque ficou com medo, juvenil, molecão, acho que 16 anos mais ou menos eu tinha. Aí acabou não tendo coragem de me colocar. A verdade foi essa, ele não teve a coragem de me colocar para já estrear, né? E acabou ele me deixando no banco, né? Mas foi realmente o Cilinho que me lançou. Não cheguei a jogar com ele, mas nos treinamentos, que me puxou, colocou no time principal, estava tudo certo para mim jogar, mas com uma mudança de treinador, como eu falei agora há pouco, né? Que tem aquela confiança, o treinador pô, fica com medo, um garoto, né, 16 anos, e pô, a gente vai colocar, tal, não sabe como é que vai se comportar. Mas aí ele acabou me colocando no banco, tal, né? E aí foi assim, aí depois eu entrei, a torcida começou a pedir, né? Já no primeiro jogo a torcida pediu e acabei entrando um pouco, acho 10 minutos, 15, 10 minutos. Entrei um pouco, entrei bem, então aí eu fiquei treinando com o profissional, acabei ficando treinando com o profissional, mas claro que a gente deve auxiliar porque ele teve a coragem de me puxar, né? 16 anos, né? Naquela época você com 16 anos não é como hoje. Hoje o garoto de 15, 16 anos, é um profissional tranquilo, não tem problema nenhum. Mas naquela época, você com 15, 16 anos, entrar num time profissional, né? Então, por isso que eu falo, então, todos os méritos foi sem dúvida nenhuma do Cilinho, que eu treinei a semana toda com ele, tudo, ele, pô, né? E aprendi um pouquinho, né? Porque aquilo que ele queria taticamente, ele sabia muito, né? E realmente a gente acabou pegando alguma coisinha dele, né? Apesar de não ter jogado com ele, mas treinado, treinei uma semana com ele, realmente foi muito bom, né? E depois queria, em relação a isso, acabou, ele queria me trazer para Ponte Preta, né? Tanto que ele gostou de mim que queria me trazer para Ponte Preta. Você já tinha ganhado 2 títulos pelo esporte no juvenil? Tinha ganhado 2 títulos, lá, bicampeão lá de juvenil, né? E depois eu tive um título que foi no meu primeiro título profissional em 77 pelo esporte. Você começa jogando como... Na verdade é o seguinte, você tem essa... te rotulam como volante, mas você jogou... me contaram aí que você só não jogou de goleiro, né? Mas você começa jogando ali no meio, na frente de zaga, como meia. Qual a tua posição de origem? Olha, a minha posição de origem, quando eu comecei a jogar, era volante. Mas como eu te falei, comecei a treinar com o Cilinho, ele me puxou e tal, né? E ele acabou me colocando ali como meia, mas pelo lado direito, aquelas coisas todas que ele tinha aquele treino tático dele, né? Então ele me colocava ali. Eu fiquei aí quando eu já subi como segundo meio de campo, né? Tinha o primeiro volante e eu fui como o segundo volante ali, aquele lado direito e tal. Como eu tinha essa facilidade, eu era um jogador com a característica de realmente de mexer muito, de movimentar, sair de trás, marcava e saía. Então ele gostou muito desse meu estilo, né? E então eu já ia jogar com ele realmente ali como segundo homem ali do meio de campo, né? Tinha o primeiro e eu praticamente seria o segundo, né? Mas minha posição sempre joguei de moleque, tudo, quando a gente fazia aquele campeonatinho da molecada nos campos de várzea, né? E a gente sempre jogava ali de volante. Aí depois com a característica como tinha outros volantes também no esporte, né? Aí eu acabei entrando na meia, jogava pelo lado direito, aquelas coisas que eu tinha essa facilidade, e assim foi, né? Mas mas quando eu comecei mesmo era volante. Como é que se dá a tua transferência para o Corinthians? Não, minha transferência para o Corinthians foi o seguinte, eu disputei um campeonato brasileiro, né? Depois de 77 foi um campeão, disputei o campeonato, né?
brasileiro, fui muito bem. Depois, no ano seguinte também, né, o começo do Campeonato Brasileiro. Em seguida, realmente vim para o Corinthians, né, no final do ano. Acabei vindo para o final do ano, em agosto, né? Então acabei vindo para o Corinthians em agosto, né? Mas devido ao Campeonato Brasileiro, porque eu me destaquei muito, né, no Campeonato Brasileiro, joguei com várias equipes, né, do futebol brasileiro, e nisso houve, né, muitos contatos, alguns, né, estavam querendo realmente na época, né? E então daí foi isso que aconteceu. Daí para frente acabou realmente o presidente acertando com o Vicente Matheus, a nossa vinda para São Paulo, né? E acabou acertando com o Corinthians, que aí o Matheus acabou trazendo o lero-lero, né? Como Do ele Lero. falava. Você é o volante que mais fez gols pelo Corinthians, ô Birubiru? É o volante que fez mais gols, 75 gols. É muito gol para um volante, não é? Você não era só um volante, né? Não, sempre, por isso que eu te falei, eu tinha essa característica, né? De sair ali de trás, sempre chegar na frente ali, eu me movimentava, joguei como primeiro volante, depois fiquei como segundo volante e saía muito de trás ali. Então era aquele jogador que se mexia muito, dava espaço, né, por meia, vinha, eu abria, entrava na área, estava sempre dentro da área ali procurando realmente fazer o meu golzinho, né? Então eu gostava. Tinha uma brechinha, eu estava me enfiando ali dentro da área para fazer meu golzinho, então aquelas coisas todas, né? Então, e o treinador gostava, porque, né, essa característica que eu tinha, então facilitava muito para ele e para os próprios companheiros também que jogavam ali na meia. Você se arrisca a dizer que você já era, nesse tempo, um jogador, um volante moderno, porque hoje a gente vê muito jogador se movimentando, avançando, aparecendo na área, e alguns volantes antigamente ficavam presos ali, não passavam da linha do meio campo, como dizia. Você se arrisca a dizer que nesse tempo você já era um volante moderno? Já, sem dúvida, né? Na minha época eu já era aquele volante moderno que eu sempre saía, como eu te falei, eu comecei jogando a minha carreira de volante, mas saía muito, né? Então, por isso que o Cilinho viu essa qualidade, me chamou para mim realmente treinar com ele lá, né? Em relação a isso, porque é aquele que saía ali de trás, mesmo jogando, mesmo juvenil, a gente jogando como volante, mas saía de trás, que a gente treinava contra o profissional, e foi isso que chamou a atenção dele, né? Essa movimentação minha de sair ali de trás, aquelas coisas de buscar de um lado, do outro, né? Então já era aquele volante realmente moderno já. Faltou uma. Você lamenta não ter disputado uma Copa do Mundo, não ter jogado, não ter feito grandes jogos pela seleção? Ou você acha que sua carreira. Se sente feliz com a sua carreira? Não, me sinto muito feliz, graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo, né, pela minha carreira, sem dúvida nenhuma. Mas agora, claro, que a Copa do Mundo eu fui convocado nas duas, 82, 86, mas acabei ficando fora. Foram só era 25 jogadores, aí viajaram, eu acho que 22, né, que podia viajar na época, 22 jogadores, e acabei ficando fora, né. Mas claro que falar, você não queria disputar uma Copa do Mundo? Claro que, pô, sem dúvida nenhuma, eu gostaria de participar com a Copa do Mundo. Mas em relação a isso, não. Chegar da seleção brasileira, cheguei, jogos amistosos, tudo, seleção de juniores, seleção de novos, a gente chegou. Agora, disputar uma Copa não, mas não é questão de dizer, não, mas querer a gente participar, claro, sem dúvida, que a gente gostaria de ter participado de uma Copa, tá, aquelas coisas todas, né? Mas mesmo assim, minha carreira, eu acho que foi muito feliz e graças a Deus eu só tenho que agradecer, né? Agora, claro, né? A seleção, como eu falei, não deu para chegar à Copa do Mundo, mas pela minha carreira, eu acho que só tenho que agradecer e muito feliz mesmo. Birubiru, me diz o seguinte: é muito comum a gente ouvir, principalmente dos comentaristas, uma diferença entre o futebol brasileiro e futebol europeu, por exemplo, até por questões técnicas. O futebol lá é mais bonito, é mais bem jogado, os caras são mais disciplinados. Nós estamos, assim, tão distantes tecnicamente do futebol europeu? E se sim, o que você acha que poderia fazer com que nos igualássemos ao futebol europeu?
Eu acho que, em primeiro lugar, tinha que voltar a ser aquele futebol brasileiro que sempre foi, né? A liberdade de você ter, né, jogadores, né, com habilidade, jogadores craque que hoje realmente alguns se perderam em termos assim pela a técnica, o físico, aquele tipo assim, aquele robô, né? Aquele jogador robô. Por quê? Porque aquele jogador, como eu estou falando, eu era um jogador que eu me mexia muito, eu me movimentava muito. Então jamais eu ia talvez aceitar, né, ser aquele jogador certinho ali que tinha que. Ó, esse lado direito, esse aqui é teu. Lá ataca, defende, esse lado. Não vai para o outro lado, não. Jamais eu ia fazer isso. Eu ia me mexer muito. Eu era um jogador sempre gostei de mexer do lado esquerdo, direito, no meio, vinha atrás. Né? Então isso está faltando isso. E aquele jogador com aquela qualidade, tudo que está precisando voltar, realmente isso. Da liberdade. Os treinadores estão copiando muito aquele futebol europeu, como você falou, a gente se igualar, eles que têm que se igualar a gente, o futebol brasileiro, aquele futebol de muitos craques, que o Brasil já conseguiu, né, e muitos foram para lá, né, como a gente viu aí bastante, fora aquele bem mais um pouco mais antigo, né, que ali era um celeiro de craques, né, então eles que tinham que se adaptar, né, ao futebol brasileiro, não a gente copiar eles, pô. Eu acho que aí é que está a diferença, né? A partir do momento que voltar, né, os treinadores tiver coragem de chegar e falar, ó, meu time eu quero que jogue como brasileiro, eu quero que jogue solto, um moleque que sabe jogar e buscar, driblar, todas essas coisas. Hoje não, hoje é muito certinho, tudo aquilo, tudo bem, né, controlado, aquelas coisas todas. Então, acho que eles que tinham que copiar a gente e a gente agora está procurando copiá-los, né, por essa formação tática, essas coisas todas, tudo que está existindo hoje na Europa lá. Então, por isso que a maioria dos jogadores hoje é convocado que estão lá fora, que é aqui agora que surgiu aí, né? Alguns jogadores foram convocados aqui, tal. Mas na hora que o bicho vai pegar mesmo, ele vai buscar mais os jogadores que estão lá fora, porque já está ali, né, naquele mesmo patamar dos europeus, aquele esquema tático, que tudo que os treinadores estão procurando, realmente, como eu falei, daqui estão querendo copiar lá, né? Eu acho que o que está faltando é isso. As craques, para dar liberdade mais para nossos jogadores jogar bonito, driblar mesmo, sem medo de ser feliz. A vinda de técnicos como Jesus, agora tem o Domenech no Flamengo. A gente não se coloca, às vezes, muito como inferior a tudo que acontece na Europa. Por exemplo, o fato de trazer técnicos europeus aqui, e parece que engrandecem mais os técnicos de lá do que os bons técnicos que tem aqui. Isso não é um retrato de um certo regresso ao nosso futebol? Mas eu acho o seguinte, eu acho que foi uma boa. Eu acho que o Jesus deu uma mexida no futebol brasileiro, deu uma mexida nos treinadores, entendeu? Aquilo que os treinadores estavam querendo, Jesus mostrou totalmente ao contrário. Precisou ele vir de lá para cá. Quer dizer, tudo aquilo que eu estava falando, o Jesus trouxe para cá e voltou, né, a realidade de uns anos, daquele futebol bonito, futebol jogado, né? Isso que estava faltando no futebol brasileiro, principalmente no futebol agora do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, precisou vir um treinador de fora para mostrar aquilo que nós fazíamos lá atrás, né? Aquele futebol bonito, jogado, né? Então precisou ele vir dar uma chacoalhada nos treinadores. Aí você pega alguns jogos, ou você já vê que os times já estão querendo se soltar mais, né? Porque o Flamengo jogou, o Grêmio estava jogando, o Palmeiras estava jogando, depois começou, recuou de novo, mas eram os times que gostavam de ver. O Santos também, o ano passado, com o Sampaoli, também um time que ia para frente, ia buscar o gol toda maneira, entendeu? A gente não via aquele jogo truncado, aquele jogo feio, né? Então a gente via um jogo muito bonito. Então isso é que é legal e voltou,
né, um pouco daquele que a gente fazia lá atrás, né, do que a gente via lá atrás do futebol bonito. Né? Você teve algumas experiências como treinador. Por que não seguiu o Birubiru? Olha, eu não segui pelo seguinte, que quando eu comecei a carreira, eu peguei time que, né, aliás, eu comecei a carreira, eu fui coordenar lá o Grêmio Mauense, em 98, mais ou menos, eu tinha acabado de parar e tal, e fui treinar o Grêmio Mauense. Treinar, fui coordenar, mas acabei sendo treinador. Aí então, a gente foi o treinador, a gente fez um belo campeonato, fez até um bom campeonato, que o time estava na Série C, ia subir para a Série B, né? Mas não tinha estrutura. Então o que acontecia? A maioria dos times, naquela época, não tinha aquela estrutura. Então você treinava e não tinha nada que te fizesse assim, porra, feliz de estar ali dirigindo um time, né? Então era muita coisinha que tinha dentro dos campeonatos que a gente passava. Eu falei, poxa, aí não, ainda deu uma seguida. Eu dirigi o Francana, também a gente fez um belo campeonato, não subimos também por causa de financeiro, aquelas coisas todas que não tinha condições, né? Aí depois dei uma rodada, Santa Catarina, Mato Grosso. Aí depois quando eu voltei, aí acabei parando. Aí eu falei, então eu acabei parando. Falei, não, que a gente não pega time que não tem estrutura é meio complicado, né? Agora, talvez se eu tivesse pego algum time, tivesse estrutura, como um time assim de interior, mas que tivesse estrutura, como um próprio Guarani, uma Ponte Preta, né? Ou um América de Rio Preto, que na época tinha um pouquinho a mais, Botafogo de Ribeirão, né? Então, os times que tinham um pouquinho, até dava para que você pudesse, talvez, fazer um bom trabalho, ter seguido a carreira. Aí depois eu realmente não dei um tempo, aí parei, não quis mais, mas hoje não, hoje estou tranquilo e, de repente, vou trabalhar no futebol, mas assim, como coordenador, um diretor, Uhum. né, ou um auxiliar de algum companheiro, tá, que essas coisas todas, de repente pode pintar isso aí. Entendeu? Agora, treinador não. Treinador eu acabei realmente parando. Você é ídolo, como eu disse no início, de uma grande torcida, que é a nação corintiana. Como é que você vê, Birubiru, a questão do tratamento em relação ao ídolo no Brasil? Os ex-jogadores. Eu entrevistei Bobô, depois entrevistei João Marcelo, que foi campeão pelo Bahia e vice-campeão brasileiro. E ele dizendo o seguinte, que teme que a geração dele campeão seja esquecido. O ídolo no Brasil, ele não é valorizado como deve ser. Como é que você vê essa questão? A gente esquece muito o nosso passado? Olha, realmente o que o Bobô falou realmente certíssimo, né? Porque realmente o pessoal esquece muito rápido, né? Quer dizer, o pessoal não, a maioria dos dirigentes, né? E um pouco também da imprensa também, né? Mas o torcedor pode ter certeza que o torcedor não vai esquecer seu ídolo, não. O torcedor mesmo do seu clube não esquece seu ídolo. Não esquece mesmo. Onde você vai ver lá faixa, foto dos ídolos que passaram no clube, né? Agora, pelos dirigentes, sim, porque sai um dirigente, um tempo um fica um tempo, outro passa, eles não querem, não estão nem aí, que aquele que foi ídolo lá do time, eles querem aquele momento, aquele glamour que eles estão, aquela coisa toda, como presidente, como diretor, então que eles querem isso. Agora, realmente, poucos times que realmente te dá essas condições aí de você valorizar, né, quem foi ídolo mesmo dentro do seu clube. Né? Então eu acho agora a torcida, o torcedor mesmo, realmente não esquece o seu ídolo, não. Você acha, por exemplo, que os ex-jogadores também deveriam mostrar mais a cara, eu digo no sentido de, às vezes, se candidatar à presidência do seu clube, ou ele tem medo também de manchar um pouco a sua história com o torcedor ao se candidatar a presidente ou um cargo de diretor? Não, eu acho que se tem jogadores com capacidade para que realmente possa desenvolver esse trabalho no clube, ser um presidente, né, ou um vice-presidente, né, ou outro que trabalha, que a gente vê alguns trabalham no clube como diretor,
algumas coisas assim, mas é pouco, né? É pouco em relação a isso. Agora, claro, se você faz parte do seu clube, está sempre lá no seu clube, está sempre no jogo, está acompanhando o seu time, cara, você é sócio, acompanha, mesmo você ter parado de jogar, você acompanha o seu clube, né? É, dia a dia, aquilo que acontece, aquela coisa, sem dúvida nenhuma, você pode realmente se candidatar a ser presidente do clube que você gosta, por que não? Né? Então você pode ser um presidente, sem dúvida nenhuma. Né? Não que ele vá manchar, eu acho que vai até melhorar, é o que eu te falo, dependendo da capacidade de cada um, que não é todos que, pô, você vai pegar e falar, ó, vai ser presidente, não é assim, é aqueles que têm a capacidade realmente, né, de ser um presidente de um clube, mas seria muito bom se realmente tivesse isso aí. O perfil aqui, RDG, diz o seguinte, deixa eu ver se eu entendi aqui. Birubiru, em relação a todos os atletas que temos aqui no nosso país, o valor até agora não tem... Eu não entendi aqui muito bem, assim, o valor até agora não tem valor algum. O que você acha disso? Eu não sei se ele quer se referir, se os jogadores até agora não são valorizados aqui. Se possível, repita aí a tua pergunta, que eu fiquei na dúvida aqui no final. O Fernando Lopes diz o seguinte, nunca fui corintiano, mas o Birubiru, quem não lembra deste craque? Aproveitando essa mensagem do Fernando Birubiru, você é um cara que tem uma imagem, de certa forma, bem preservada que eu digo no bom sentido. Você tem um carinho por todos os torcedores. Isso é para poucos, né, Birubiru? Até por jogar, por exemplo, por ter jogado no Corinthians, que quem não é corintiano é anticorintiano, né? Sem dúvida. Isso mostra, né, que o carinho do torcedor, né, seja São Paulino, flamenguista, porque onde a gente vai, né, sempre tem os torcedores que vêm, poxa, como eu gostaria que você jogasse no meu time e tal. Isso para a gente realmente é uma alegria muito grande, é uma satisfação realmente, né, de estar vendo ele falando isso para você pessoalmente, né, alguns lugares que a gente foi, que a gente às vezes viaja, vai para um estado, vai para o outro, e a gente vê o carinho do torcedor. Eu sendo de um time, ele sendo rival, né, mas ele tem um carinho. Muitos falavam, eu gostaria que você tivesse jogado no meu time, pô, você... Eu não gosto do seu time, mas você, pô, com certeza seria muito bem-vindo, seria muito bem-vindo ter jogado no meu time. Então isso aí te deixa muito feliz, né, por aquilo que tu realizou, que fez, né? Então ter esse carinho aí do torcedor. O Duval Oliveira diz o seguinte, Birubiru, o que você acha de clube brasileiro contratar técnico estrangeiro e encostar os técnicos brasileiros? Pergunta se você acha correto. Você vê isso como encostar os técnicos brasileiros? Eu acho que não, pô. Eu acho que muitos vê por esse lado, né? Eu acho que você viu, eu acabei de falar agora que o Jesus deu uma chacoalhada, né, no futebol brasileiro, né? Deu uma chacoalhada nos treinadores, porque precisa mudar. O futebol precisa dar uma mudada, o futebol precisa ser mais bonito, né? Aquele jogo mais jogado, né? Isso está faltando no nosso futebol novamente, né? E o Jesus mostrou isso aí, né? Chegou, pô, quem que não gostava de ver o Flamengo jogar o ano passado? Né? Mesmo torcendo contra, gostava, né, Biru? Mesmo torcendo contra, mas você gostava de assistir o jogo, ver, né, o Flamengo jogar, né, como mesmo o time do Renato Gaúcho também fez belos campeonatos, jogando assim também bonito, para frente, bonito, sem medo né, de ser feliz. Então, eu acho que é isso que está faltando. Então, os treinadores brasileiro, quando vence os treinadores, a gente está vendo aí o São Paulo está, né, não tem aquele time, né, mas está fazendo o time do Atlético jogar, o time para frente, o time, né, com qualidade, buscando o resultado de toda maneira. Coisas que a gente já não vê em outros treinadores, a gente já vê um time mais ali, né, segurando ali, 11 atrás, 10 atrás e um na frente, entendeu? Para ganhar o jogo. Então, quer dizer, eu acho que
Então, essa chacoalhada que o Jesus chegou e deu, eu acho que deu uma sacudida aí nos treinadores brasileiros para que realmente volte, né, jogar bonito, porque é isso que o torcedor gosta. Por que todo mundo falou do Jesus? Foi o comentário por causa disso, que ele chegou, deu aquela chacoalhada e, pô, né, cara, todo mundo impressionado. E tudo aquilo que ele fez, muitos times faziam bem, uns anos atrás, né, já fazia isso, aquele jogo bonito para frente, buscando, né? Então, e jogando, poxa, nunca a gente ia ver o Flamengo jogar, né, dessa forma aí. Né? O Arão não era volante, acabou sendo o primeiro volante. Então, mas não é questão disso, mas eu acho que tem espaço, claro, tem espaço para todo mundo. Eu acho que mesmo vindo os outros treinadores é até bom, pô, né? Porque Ô, aí Biro, tem contato. Biro, você não se incomoda um pouco? Eu, pelo menos como torcedor, me incomodo muito que parece com algo que parece que só acontece aqui no Brasil. O técnico perde 2, 3 partidas, não presta mais, demite o cara, aí ele dá uma volta por aí, daqui a 6 meses acaba contratando o mesmo técnico. A gente não precisa mudar um pouco também essa cultura? Não, sem dúvida. Você falou certinho aí em relação a isso aí, os treinadores. Talvez por esse motivo do treinador perder 2, 3, sair, que eles começam a jogar na retranca, o time mais retrancoso. Aí não tem a coragem que a gente vê, né? Não desmerecendo os treinadores, mas a coragem que tem o Sampaoli, de você ver o time dele, não tem aquele time, né? Se pegar o time do Atlético, você não tem, né? Mas é um time que joga para frente, um time que vai buscar. Aí toma 2 gols, 3, mas vai lá, faz 4, 5. Né? Então, quer dizer, falta também nos dirigentes, né, do futebol brasileiro, em relação aos treinadores, dar mais tempo, né, para o treinador poder desenvolver esse trabalho e o time jogar, né, como joga outros treinadores que a gente está vendo aí, ter a coragem de fazer aquilo que o São Paulo faz. Entendeu? Porque o São Paulo perdeu 2, 3 aí, mas ninguém nem falou em chegar e falar, vai mandar embora. Não, porque sabe que o estilo dele é aquele e joga para frente, vai buscar mesmo e acabou. É isso que está faltando também. E o perder faz parte, né? E o perder faz E parte. o perder vai fazer parte. Né? Então, por isso que os treinadores também brasileiros precisam ter um pouco mais de coragem em relação a isso, fazer seu time jogar, né? Independente dos dirigentes. Né? Eu acho que a partir do momento que eles criar isso, vai segurar mais os treinadores. Né? Aí o treinador tem mais tempo, 1 ano, 2 anos, para que possa realmente desenvolver o seu trabalho. Ele sabe que não vai ser mandado embora, então ele vai fazer o time jogar. Né? 2, 3 partidas que vai fazer ele mandar ele embora, não. Né? Então o campeonato é longo mas ele tem que fazer o time jogar. Tem que ter coragem. Né? Que falta. O Duval pergunta se você acha que o Rogério Ceni pode vir a ser o melhor técnico do Brasil. Olha, ele tem tudo para ser, né? Pelo que a gente conhece o Rogério assim, tudo isso que ele vem formando já vem né, trabalhando justamente para isso. Né? Então a gente conhece muito o Rogério, o profissionalismo dele é muito grande. Em relação como jogador, como ele assumiu o treinador, então ele já vem, né, ele vai ali por etapa, então ele está assim, né, quer dizer, ele deu uma saidinha aí, aquela saída lá para o Cruzeiro, né, que foi um momento que o Cruzeiro não estava bem, né, a situação do Cruzeiro realmente estava muito delicada, e ele pegou um time que há pouco tempo não ia dar realmente para desenvolver seu trabalho. Né? Mas caiu naquilo que a gente estava comentando agora, que não teve aquele tempo, né? Dependendo se fosse cair ou não, mas eles teriam que ter segurado. Se era um projeto, se eles tinham um projeto para frente, dependendo se um time ia cair ou não, eles tinham que segurar o treinador ou o próprio Rogério para que desse sequência no ano seguinte para o time realmente se desenvolver. Foi coisa que não aconteceu. Aí, por 1000 motivos que estava acontecendo no Cruzeiro, né? Que a gente sabe. E por isso os dirigentes estavam apavorados que acontecesse o que está acontecendo. Que o time caísse e viesse aparecer, né, tudo aquilo que está debaixo do tapete. Né? Então,
Foi isso. Mas o Rogério tem tudo para realmente ser um treinador, porque ele já vem trabalhando realmente em relação a isso. Né? E assim a gente espera que seja, né, um dos melhores treinadores também do futebol nosso aqui. Eu não sei se você viu uma entrevista dele semana passada na ESPN, mas ele falou que ficou 21 dias no Cruzeiro, pagou do bolso dele para ficar lá, não recebeu nenhum centavo por esses 21 dias, nem aluguel, nem nada. Ele não entrou na justiça, mas não recebeu nada até hoje do Cruzeiro por essa entrevista ele deu para o Bola da Vez da ESPN Brasil até semana passada. Que é triste, né, Bruno? Que é triste. Sem dúvida, você vê, tá vendo? Detalhes que a gente vê, pô, quero ficar 21 dias, chega, aí já chegou no outro dia tinha jogo, ele tinha que fazer o time e tal, aquelas coisas todas, né? É muita coisa, em 21 dias você tirar o time de um rebaixamento que estava lá embaixo, né? Para você conseguir pelo menos segurar o Cruzeiro na Série A. Né? E mil motivos. Um é desse, quer dizer, ele não recebeu, os jogadores, você acha que estavam contentes? Nenhum estavam recebendo, né? Aí depois já surgiu os boatos que uns recebeu, outro não recebia. Então, quer dizer, como é que um time desse ia ganhar mesmo? Não tem jeito, é complicado. Né? Exatamente. É difícil demais. Então, aí está aí o motivo que né, essa saída, ele ter votado novamente por Fortaleza, que era um projeto que ele tinha, que ele já vem, né, 1 ano, 2 anos aí, fazendo esse projeto dele, esse trabalho dele aí, né? E estamos torcendo também que claro. logo ele chegue no time grande aí, mostre sua capacidade, porque realmente já demonstrou que tem. Né? Claro. O Antônio diz aqui, boa noite, Birubiru, sou seu fã. E o Eduardo Agra, que também é pernambucano, ex-jogador de basquete, comentarista na ESPN, falando que você é um ídolo dele. O Wagner diz aqui que é vizinho seu no Guarujá e ele pergunta qual o título mais difícil que você conquistou. Que eu conquistei? O título mais difícil... o título mais difícil foi em 88. Esse título, o título paulista contra o Guarani, foi um título muito difícil ali. Realmente, o Guarani tinha uma bela equipe, né? E a gente foi buscar, a gente empatou no Morumbi, né? E eles jogavam pelo empate e a gente foi buscar o título lá dentro, né? Então, quer dizer, aquele título ali foi um título realmente assim, né? Mais difícil assim, porque foi fora, o time jogava pelo empate, jogando na sua casa e com um belo time, né, que tinha o Guarani na época. Né? E qual o gol mais importante desses seus que você fez? Olha, o gol mais importante que eu fiz, eu sempre falo, foi em 79, um gol que eu fiz de canela contra o Palmeiras. Logo de minha chegada, o mais importante é o de canela, né? Viu? O de canela foi um gol que a gente foi para a final, né? Era sempre final. E para mim foi importante porque rival, se faz um gol, tira o rival, vai para a final com a Ponte Preta depois que a gente foi campeão. Quer dizer, então foi um gol que realmente, praticamente na minha chegada, que foi importante na minha carreira. Quem são os volantes do futebol brasileiro que você tem uma certa admiração, que você gosta de ver jogar? Que eu gosto de ver jogar? O volante, hoje, futebol brasileiro e tal. Olha, eu, quando tinha o que estava jogando, né, sempre gostei do Paulinho, que era aquele segundo volante, o Elias, né? Eu gostava muito de ver também o Bruno Henrique, também jogou no Corinthians, depois está no Palmeiras também, o estilo dele também ali. Então são os volantes que eu gostava assim de ver. Agora tem aquele outro volante que já era mais marcador, que marcava, tal, que a gente também gostava, que era o Ralf, né, que marcava muito, ali aquele jogador que marcava, a gente fala que é aquele brucutu que segurava tudo,
ali atrás, né? Entendeu? Então esses jogadores tinham assim, né? Eu gostava de ver jogar, porque tinha parecido também com a minha característica também, né? Aquele Sim. jogador que sai de trás, chegava na frente, fazia gol, né? Você foi eleito vereador. O que te levou à política e o que te fez desistir da política? A política eu fui porque através dos amigos, aí recebi o convite, aquelas coisas todas, blá, 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 acabei entrando. Mas entrei assim, vai, por entrar, não foi aquela coisa que você tinha, que eu quero ser, não tinha nada disso. Uma coisa que surgiu e foi de repente também, né? Aí acabei sendo vereador, né? Através dos amigos, tal, aquelas coisas todas. E até próprio do presidente do clube, do Corinthians, o Vicente Mateus, junto com o Paulo Maluf, na época, que era o presidente do PP, e acabou, né, acabou a gente entrando né, na política. E fui candidato, ganhei né, como vereador, mas eu estava jogando e né, eu me apresentei como vereador, todas aquelas coisas todas, assumi, mas depois pedi licença porque eu estava jogando e eu pedi, cada 6 meses eu pedia licença, né? Então, porque eu estava jogando, eu não queria parar né, de jogar para seguir uma carreira que eu não sabia se era aquilo que eu queria, né? Como não foi, né? E não tinha nada a ver também, né, assim, comigo, a política, aquelas coisas todas. É que acabou realmente entrando, foi de repente o negócio que aconteceu e você acabou entrando. Mas, por outro lado, a gente pegou um pouco de experiência, né? Que a gente sabia como é que é a Câmara lá dentro, aquelas coisas todas. Um pouquinho que eu fiquei, que eu assumi mesmo já no final do mandato, né? Aí a gente teve um pouquinho assim, né? De como que, que se ocorre lá dentro, aquelas coisas todas, né? E então a gente teve um pouquinho de experiência em relação a isso, né? Aí depois eu parei, não quis mais, tá? Aquelas coisas todas. E não quero, né? Por Você não candidato, foi essas coisas. picado, você não foi picado pelo bichinho da política, não, velho, Birubiru? Não, não chegou a me picar, não. Não me picou, não me picou. Né? Você já foi eleito melhor que Maradona. Que situação foi essa, Birubiru? Foi legal, rapaz. Foi um negócio da agência, né? Surgiu esse negócio da Coca-Cola, aquelas coisas todas e tal, né? Essa propaganda. Quem ia ser o melhor, Birubiru ou Maradona, né? Ficou naquilo, tá aquela expectativa. Mas foi legal porque né, foi uma propaganda que marcou muito, né? E uma brincadeira que foi muito legal, que a gente viu que em relação ao Maradona, e até tem uns argentinos, amigos meus, tal, que falam, eu quero ver você ganhar do Maradona lá, né? E você ganhou aquilo, eu quero ver você ganhar lá. Aí ainda brinco com ele, falei, vamos falar com a Coca de novo para ver se ele leva os dois de novo lá, sendo lá. Aí ainda a gente brinca, né? Tá? Aí, inclusive, quando a gente, antes de fazer isso, a gente teve um coquetel no Rio, aí foi quando eu encontrei o Maradona, a gente bateu papo, conversamos em relação a isso. Aí depois eu não vi mais ele para falar para ele, tá vendo? Você perdeu para mim, né? Mas acabei não encontrando ele assim, né? E acabou ele perdendo. Aí, mas ele tem essa brincadeira, mas foi muito legal esse negócio da propaganda aí, foi Você muito tem que, legal. aí você teria que chegar para Maradona e falou, pô, você quer ser melhor do que Pelé? Você não é melhor que eu, pô. Falar para ele, o dia que eu encontrar ele, quem sabe, uma hora dessa a gente encontra, eu vou falar para ele, mas tá vendo? Você falou que era melhor do que o Pelé, perdeu para mim, você quer ganhar do Pelé como? Não tem jeito. Yeah. Ó, o Eduardo Zanardi, que esse eu conheço, é um corintiano roxo mesmo, tá dizendo aqui, manda um abraço pro Birubiru, símbolo da raça corintiana. Opa, manda outro abraço aí para ele, e toda a galera aqui, mandaram um abraço aí também, o pessoal, grande abração aí. Luci, o Daniel diz, quem foi Maradona perto do Biro? Miguel Dutra por aqui também. Craque, estão dizendo aqui, ó, o Birubiru. Então, o pessoal
Ainda brinca, pô, mas você é melhor do que o Maradona. Eu falei, claro, o Maradona não fez gol no Corinthians, não jogou no Corinthians, não fez gol. Como é que ele quer ser melhor do que o Birubiru? Não tem jeito, não vai ser mesmo. Não foi É campeão brincadeira. paulista, né, Birubiru? É, Não então, eu foi. falei, então não tem. Birubiru, um desejo não realizado que foi até hoje. Poxa, um desejo que não foi até hoje. Olha, eu não tenho assim não, rapaz. Graças a Deus, tudo aquilo que eu quis, que eu quis fazer, que eu queria, né? Então eu acho que não tem assim não. Acho que tudo aquilo que eu queria, realmente eu realizei, graças a Deus. Então não tem nada assim. Não, não, não se arrepende de nada até hoje? Não, 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 não. Graças a Deus, tudo aquilo que eu fiz, né? Aquilo também que eu não fiz, mas não me arrependo, assim, não tem nada assim. Pessoal aqui, minha última pergunta é uma pergunta de um telespectador que quer te provocar aqui, o Duval. Ele pergunta o seguinte: pergunta que não quer calar, Birubiru. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Eu brinco muito com os palmeirenses, encho o saco deles, falo, pô, vocês vão ter Mundial, viu? Daqui 100 anos, mas vai ter. Mas por enquanto, realmente, o Palmeiras não tem, né? E, claro, futuramente aí deve chegar aí o Mundial deles aí, né? Mas vai demorar um pouquinho, né? Mas eu acho que Birubiru gostoso também, essa tiração de sarro entre torcida, eu acho a coisa mais legal do futebol, cara. Eu, por exemplo, sou São Paulino. Eu adoro tirar sarro de um corintiano, também quando um corintiano vem tirar sarro de mim, não é Eduardo Zanardi, é raro, né? Que eu sempre ganho, né? Entendeu? Eu acho que isso é a coisa mais legal da parte do torcedor, né, Birubiru? Não, sem dúvida, esse negócio, essa brincadeira, essa gozação com um torcedor com outro, essas coisas todas, isso é legal. Você falar, como você falou, São Paulino, outro corintiano, tira um barato, aquelas coisas todas. Isso é legal. Como o Palmeiras tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, não vai ter, aquelas coisas todas. Então você brinca. Como o Corinthians também não tinha título da Claro. Libertadores, né? O Corinthians não tinha nem passaporte, tal. Quando que eu É, escutei isso, né? é, Aí de repente, quer dizer, foi campeão da Libertadores, Mundial, quer dizer, muda, de uma hora para outra muda, aí outro já vai começar a tirar uma com a cara dele, aquelas coisas todas. Então, essa é uma brincadeira sadia, legal, que o torcedor pode, né, lidar com outro torcedor, seu amigo, não amigo, tirar um barato legal, né? Agora não existiu o que existe, né? Negócio de violência, briga, porque, né, a gente vê muitas coisas em relação a isso, né? Às vezes dentro do trem, do metrô, outro está com a camisa de São Paulo, não sei o quê, porque tem 2, 3, o cara quer bater no cara, mandar o cara tirar a camisa. Tem que respeitar, eu acho. Você pode estar em exatamente. 10, 15 com a camisa do Corinthians, outro com 20 do São Paulo, mas se tiver um cara com a camisa do Palmeiras, do Santos, pô, não tem problema nenhum, pô. Né? Tem que respeitá-lo, né? Não tem que ter essas coisas todas, né? Mas, então, torcendo que isso aí acabe, né? Que o torcedor vá para o campo com os filhos, com camisa, vá no ônibus, no trem, metrô, né? Vá com a camisa, torcer. Isso é que é legal, né? Então, Exatamente. esperamos que isso um dia aconteça, que volte né, o torcedor ter essa alegria de poder pegar sua família, levar, né? Porque muitos não têm carro, outros que, né, tem carro, vai de carro. E outros vai de trem, de ônibus, mas vai assistir o jogo, por quê? Porque gosta, tal, né? Participar, mas sem violência, isso aqui é legal. Sim. O Daniel diz: tive o prazer de encontrar o Birubiru 2 vezes pessoalmente. Exemplo de humildade e paciência. Conversa e tira fotos numa boa, diferente desses malas que não jogam nada hoje em dia. O Eduardo Zanardi te pergunta: o Birubiru fez gol por debaixo das pernas do grande Valdir Pérez. Você lembra disso? Isso aí eu não esqueço, né? Você não Óbvio. vou Eu já esquecer, ia. né? Quase eu respondo. Quase eu respondo. Zanardi, ele nem lembra disso. Você não dá para esquecer que foi final, né? O título final, fiz 2 gols nessa partida aí, eu acabei fazendo 2 gols numa final, né? Um foi debaixo da perna do Valdir, né?
E depois eu brinquei com o Valdir, que depois ele jogou no Corinthians lá comigo também, jogou muito, mas jogou pouco, jogou quase cheguei, não sei, foi 6 meses, 8 meses, um negócio desse, né? Mas eu brincava muito com ele em relação a isso. Né? Que ele falava, pô, vê se fecha a perna aqui, não vai deixar a perna aberta não. Né? Eu brincava muito com ele, o finado Valdir, né? Que Deus põe ele num bom lugar, né? Valdir Pérez. Eu não queria Uma lembrar gente disso. boa. Eu não queria lembrar Né? disso, viu, Biro? Mas veio o Zanádio aqui, os corintianos, entendeu? Aí Ô, já. Biro, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter disponibilizado esse tempo e bater esse papo aqui. Sinto-me honrado. Saiba que também eu, como São Paulino, mas tenho uma profunda admiração pela tua postura. Tá? Um grande abraço para você e muito obrigado mesmo. Valeu, Carlos Silva. Grande abraço, o prazer foi nosso aí batendo esse papo contigo aí, foi bem gostoso, tá bom? E se Deus quiser, até uma próxima aí. Valeu e um abraço aí para todos corintianos, não corintianos que participaram aí, mandaram abraço. Então, vai o abraço aqui com muito carinho para todos aí. Valeu. Valeu, Birubiru. Grande abraço. Obrigado a todos, gente. Até uma próxima. Um abraço.